Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É muito microfone aqui, irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade de estar cultuando com os irmãos neste culto abençoadíssimo, onde Deus tem falado de uma forma tão carinhosa, tão especial conosco. E eu tenho certeza que Deus ainda vai continuar falando. Eu não tenho dúvidas disso. Eu vim para ouvir uma palavra de Deus. Deus já falou. E tenho certeza que Ele vai continuar falando. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de Lucas. Durante toda essa semana, eu fui perseguido por uma palavra muito forte e Deus ministrava algo em meu coração e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo nesta noite através dessa palavra, amém? Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus só para me conhecer? Amém, irmãos. Graças a Deus. Lucas, capítulo de número 17, para a nossa meditação nesta noite. Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 17. E o versículo a partir do 11. Antes de começar o texto, Deus falava comigo quando os discípulos, até então não eram discípulos, eram apenas pescadores, saíram a pescar durante toda uma noite. A Bíblia nos diz que o resultado daquela pescaria não foi dos mais agradáveis. Eles trabalhando toda uma noite, nada apanharam. E Jesus, vendo no outro dia a tristeza, a frustração, a decepção nos olhos daqueles homens, Jesus fala para eles dizendo: lançai as redes. Novamente, lance as redes. Um dos discípulos olha para Jesus e diz: Jesus, mas nós já fizemos isso por várias vezes durante toda esta noite e nada nós apanhamos, nada nós pescamos. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. O resultado da confiança dos discípulos no Senhor foi: pegaram tantos peixes que os barcos quase que iam a pique, quase que naufragavam. E Deus ministrava no meu coração: não basta simplesmente ter as condições, ou a arma, ou o instrumento. Nós temos que ter também a direção de Deus. E Deus, nesta noite, Ele tem uma direção para a tua vida. Eu não sei o que você tem perguntado, clamado, se humilhado na presença de Deus, mas Deus tem a direção de algo para a tua vida. Ele está dizendo que nesta noite tudo vai ser diferente. Da primeira vez talvez tenha dado até errado, mas eu vim de Campina Grande como um profeta da palavra de Deus te dizer que desta vez Jesus está dizendo: tudo vai ser diferente. É só confiar, é só descansar, porque a direção de Deus está descendo sobre a tua vida e o Espírito Santo de Deus vai fazer nova todas as coisas, porque Ele é fiel. Amém? Capítulo 11, capítulo 17, o versículo 11. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: e aconteceu que,
Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Meu Deus. Verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não havendo quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, quando eu abro a minha Bíblia, no texto ora citado, Deus me faz algumas perguntas. Eu buscava a Deus uma noite dessas, noite passada, o Espírito Santo de Deus me dando esse texto, ele me fez algumas perguntas, com base na história desses 10 leprosos. O Espírito Santo de Deus me perguntava, eu quero lhe perguntar também nesta noite: o que nós queremos de Deus? Qual é o verdadeiro objetivo pelo qual nós nos aproximamos de Deus ou de um ambiente religioso? Qual de fato é a nossa intenção quando fazemos parte de algum conjunto, de algo que é feito para Deus? O que nós queremos de fato e de verdade com Deus? E Deus falava comigo através dessas perguntas. E Ele me direcionava a algumas pessoas na Bíblia que se aproximaram de Deus por diversos motivos. Estênio Soares. Houve homens na Bíblia que se aproximaram de Deus por uma questão de enfermidade, uma questão de saúde. Quem não se lembra quando aquela mulher estava enferma, fazendo tanto tempo que procurava saída para a sua enfermidade, mas nada ela encontrava nos homens. A Bíblia diz que ela se direcionou, foi até a Jesus. E chegando até a Jesus, ela recebeu o seu milagre. E nós percebemos na Bíblia tantos e tantos homens que se aproximaram de Deus e receberam milagres. Receberam então uma cura para a sua saúde física. Eu vejo na Bíblia também homens que se aproximaram de Deus por uma questão civil. A Bíblia nos diz, nos mostra a história de um rei que, temendo então a ameaça dos seus adversários,
Temendo então a presença do exército maior, ele vai até a presença do Senhor para consultar, para então saber o que Deus havia preparado para falar para ele, quais eram as novidades do céu. Eu percebo também a história de homens, como essa da qual nós fizemos menção, que se aproximaram de Deus, mas por uma questão de exclusão da sociedade, em se tratando de homens leprosos. A história nos mostra diante da Bíblia que um leproso, ele possuía vários requisitos, vários problemas diante da sociedade. Ele não poderia se aproximar de um ambiente como esse. Ele não poderia sentar numa cadeira como essa que você está, tendo em vista que a lei de Moisés excluía este cidadão, e ele não poderia estar em sociedade, em convívio. Ele não poderia apertar a sua mão para lhe dar a paz do Senhor, não. Ele deveria estar a uma certa distância, a mais de 50 metros de uma pessoa limpa. E ele se achando na situação de impuro, ele era excluído. Ele era simplesmente escanteado. Eu vejo a história de homens que se aproximaram de Deus por uma questão financeira, enfrentando problemas econômicos. Recorreram agora a buscar o auxílio em Deus, a tentar uma saída, se aproximando de Deus. E se nós percebermos na Bíblia, e se nós quisermos irmos mais perto, nós vamos perceber pessoas que nos cercam, que se aproximam de Deus pelas mais diversas questões, mais diversos problemas nas quais elas enfrentam. E quando Deus me falava sobre esse texto, o texto dos 10 leprosos, Deus me mostrava um ponto interessante na vida desses homens. A Bíblia nos diz, Estênio Soares, que esses homens foram até a presença de Jesus, se aproximaram de Deus, porque tinham um problema de saúde, que na verdade era mais de exclusão da sociedade do que da saúde em si. Eles se aproximam de Jesus à procura daquele milagre. 10 homens com problemas semelhantes, com situações parecidas, vão até a Jesus. Detalhe, vão até a pessoa certa. Porque aquilo que o homem não pode fazer, somente quem pode fazer é Jesus. Aquilo que as condições, aquilo que por muitas vezes o nosso conhecimento não resolve. Eu quero dizer que a oração, o pedido a Deus, ainda resolve problemas insolúveis. Aquilo na qual nós não temos condições. Eu quero te dizer nesta noite que a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré ainda tem condições de resolver o teu problema. Mas o texto nos fala que aqueles homens vão até a Jesus pedindo milagre, tem misericórdia de nós. Chegando até a presença de Jesus, eu acho lindo, porque aqueles 10 homens de fé, eles saíram com uma resposta um tanto quanto duvidosa, porque talvez muitos esperassem Jesus
miraculosamente o curar instantaneamente, no momento, eles saíram com uma promessa. Ainda leprosos, olha para cá. Eles saem da presença de Jesus com a seguinte promessa: vão se apresentar ao sacerdote. Jesus estava dizendo: vão, porque no meio do caminho eu posso fazer um milagre. Mas talvez eles se perguntassem, alguns ali até de alguma forma faltassem fé. Mas se a gente chegar na presença do sacerdote leproso, a gente vai se encontrar numa situação complicada. Se apresentar a um sacerdote, naquela época, era simplesmente ele dar uma espécie de inspeção. Ele ia lhe inspecionar para ver se você estava ou não com a enfermidade, resultando o afastamento ou o convívio normal à sociedade. Mas o fato é que aqueles 10 homens, eles possuíam fé suficiente para caminhar até a presença do sacerdote, ainda assim leprosos. 10 homens de fé. 10 homens que tinham uma fé tão grande que receberam seus milagres. Porque de alguma forma a gente quer bitolar a Deus, a gente quer ensinar a Deus a trabalhar. A gente quer que Deus faça as coisas da forma que nos é parecivelmente melhor. E nem todas as vezes Deus usa regras para operar milagres em nossas vidas. Deus, ele está sempre fazendo milagres inéditos em nossa vida. Eu quero profetizar na tua vida que Deus, ele tem milagres inéditos sobre a tua vida. Milagres sem precedentes. Talvez aparentemente coisas loucas. Porque Jesus disse para aquele rei: não vereis cova, não vereis vento, nem vereis chuva. Mas todavia esse vale vai se encher de tanta água que vão beber vós, os vossos animais, os vossos gados, porque eu sou um Deus que trabalho de forma diferente da forma do homem. E Deus está dizendo nesta noite que Ele vai trabalhar na tua vida de uma forma diferente. Talvez você esteja pedindo para Deus fazer de uma forma, mas não se surpreenda se Ele fazer de outra forma e o milagre também chegar na tua vida, porque Ele é Deus que faz coisas grandes. Mas o texto, ele é claro em seguida, que andando aqueles 10 homens, eles agora perceberam que estavam limpos. Ele conversando ali entre si, de repente um olha para o outro e distrai: opa, você está curado. Eu também estou curado. Deus ainda faz milagres. Mas o texto nos mostra que somente um homem voltou. Somente um homem não achou, ou melhor, achou que o seu milagre físico era pouco, que Jesus poderia dar mais. A Bíblia nos diz que aqueles homens caminham em direção, vão embora até o sacerdote. Somente um volta para agradecer a Jesus. E chegando na presença de Jesus, Jesus pergunta: mas cadê os 10? Eu não curei 10? Porque só tem um. E este é mais samaritano. Cadê os 10? Onde estão os homens que eu fiz um milagre? Ninguém voltou. Mas eu acho interessante na Bíblia, quando a Bíblia nos mostra que aqueles homens, eles tiveram fé. Os 10 possuíam fé
em milagres. Os 10 tinham fé que Jesus poderia curar. Mas a fé daqueles homens estava resumida a isso, a cura. Eles queriam apenas, então, voltar ao convívio da sociedade. Aqueles homens não queriam mais nada com Deus, era apenas a cura. Era apenas o seu milagre, acabou-se. Aonde está focada a nossa fé? Eu perguntei no início da mensagem o que nós queremos de Deus. Será que nós somos como aqueles 9 leprosos que se resume apenas a uma cura? Será que nós vimos a uma igreja? Será que nós cantamos no conjunto por quê? Para receber então uma cura. Para então termos nossos problemas financeiros resolvidos? Será que nós servimos a Deus ou seguimos a Deus somente por uma questão de status, de aparência? Ou será que nós somos como aquele leproso, o único que voltou? No final do texto, a Bíblia manda Jesus dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Detalhe, 10 homens com milagres, mas somente um homem salvo. Os 10 receberam a sua cura, mas somente um ia para o céu. Somente um voltou porque disse: eu sei que Jesus tem mais para me dar. Eu tenho certeza que Ele pode fazer algo melhor na minha vida. Jesus olha para aquele homem e diz: vai, a tua fé te salvou. Só que nós vivemos hoje em um evangelho tão distorcido, tão complicado, onde as pessoas seguem a Jesus pelos mais diversos motivos, menos para morar no céu. Pessoas seguem a Jesus por várias opções, por vários problemas que possuem, mas não servem a Jesus para um dia morar no céu. Jesus, quando foi nos ensinar a orar, Ele disse: Alisson, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Jesus quer que você de verdade entre no reino, na dimensão, na proporção. Jesus quer que você participe não somente de um conjunto, mas Ele quer que você seja integrante de um reino que tem o seu Senhor. Ele é todo poderoso, de um reino que tem o seu Senhor tão grande, que Ele diz na sua palavra, que ainda antes que houvesse dia, Ele é. Não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos. Ele é tão grande que disse: eu operando, ninguém impede. Já foi dito. Mas por quê? Na oração nós dizemos: seja feita a tua vontade. Mas nós esquecemos de pedir que venha o reino de Deus sobre a nossa vida. Paulo, tomado com uma unção sobrenatural, Paulo diz que nós devemos pedir as coisas que vêm do alto. Buscai as coisas que vêm do alto. Paulo também disse que nós não precisamos estar resumindo a nossa fé a coisas visíveis, porque as visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas e possuem um peso de glória.
O que eu quero te dizer nesta noite é que o Evangelho ainda é o mesmo. É um Evangelho de salvação sobre a tua vida. E a vontade dele não é somente te curar, é apenas de te levar para o céu. É de levar para o céu para você morar com ele. Ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu virei outra vez para que onde eu estejais vós também.